Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? E tudo esteja correndo às mil maravilhas na vida de vocês. Nós estamos fazendo aqui uma série de estudos chamado a saga de deuses e humanos. Não está sendo fácil, né? Como diz aquela música, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Então, nós estamos aqui mostrando não que os deuses são os planetas, tá? Mas dizendo que essas energias, esses astros, tá, representam potencialmente a esfera da influência desses seres. Se não, vejamos, se isso não tivesse a mínima importância, nós poderíamos dizer assim, bem, não tem importância nenhuma isso, mas nós sabemos que a data do nascimento da gente está associada à posição dos astros. Tá? E aí você pode entender astronomia ou astrologia. Né? Então nós temos 12 signos do zodíaco. Né? Então temos 12 constelações. Existem mais, né? Mas preferiram deixar as 12. Touro, peixes, aquário, sai por aí. E de uma forma ou de outra, os gnósticos também conheciam esses aspectos da astrologia, tá? E da astronomia, né? Eles conheciam que esses deuses, né, eram uma espécie de seres pseudo-deuses, mas no fundo eles eram seres, na linguagem gnóstica, arcônticos. Mas antes de continuar esse vídeo, por favor, você, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sino de notificação e compartilhe os vídeos, comente. Vamos gerar engajamento, né? E se quiser ajudar financeiramente o canal, porque não é monetizado, você pode fazê-lo através do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Todo mundo fala pra gente, né, que os planetas existem. Alguns eles chamam planetas gasosos, outros eles chamam de planetas que têm uma formação, né? Bem, é bom que se diga, antes que alguém venha falar, que assim como as fotos da Terra são CGI,
as fotos dos planetas também são. Tá? Então, antes que alguém diga para mim assim, planeta, o Saturno é gasoso, o Saturno não sei o que. Todos os planetas, por 1600 anos, foram chamados apenas de astros errantes, de estrelas errantes, porque eram os únicos que se movimentavam numa órbita. Que órbita era essa? A órbita do éter. Então, veja, importante entender isso. Porque se você não entender essas coisitas, você não entende a linguagem gnóstica e você não vai entender o que está por trás de muita coisa que acontece no planeta. Primeiro porque os seres que viviam aqui na Terra, os Humus, que eram uma raça presente na Terra, tá? Que eram basicamente hominídeos, né? Esses Humus, que vieram a ser chamados depois humanos, porque houve uma confusão de linguagem, porque na verdade, pessoal, existe outros humanos fora do nosso plano terrestre. Mas como? Se você olhar as gravuras que os maias, que os egípcios, que os sumérios deixaram, você verá astronautas com rostos de humanos, significando que de alguma forma existem humanos que não estão nesta esfera de realidade nossa. Ok? Muito bem. Então, quando eu disse que no pleroma existe antropos, porque aqui está o primeiro Adão, tá? O primeiro antropos, está bem aqui, ó. Porque para cá vai aparecer o quê? O segundo e o terceiro Adão. Esses seres chamados Adão e Eva, tá? Você vai perceber com muita naturalidade que se você escrever a palavra Adão, tá? E você circular o ADN de Adão, né? E aí nós temos a Eva, que no hebraico seria Avá, tá? Nós vamos ter esses seres sendo capturados de um lugar e colocados no Jardim do Éden. Se você ler a Bíblia com atenção, o Gênesis, você vai ver que eles não foram criados no jardim.
que eles foram capturados de um lugar e colocados lá. O livro de Urântia diz que Adão e Eva vieram de uma cidade chamada Jerusalém, que eles foram desmaterializados lá e vieram ser materializados aqui, exatamente no Éden, no Jardim do Éden, aonde havia um templo. Tá? Qual era a missão de Adão e Eva? Era fazer a evolução sanguínea dos hominídeos que já existiam. Portanto, não houve em nenhum momento casamento de Caim com a irmã dele, nem de Sete com a irmã dele. Isso é bobagem. Tá? Porque já existiam uma espécie, tá, de humanos na Terra. E os adamitas, tá, são uma classe de seres que, ao chegarem aqui, né, passaram pelo processo que todo mundo já conhece, que os Anunnakis fizeram todo aquele processo genético de manipulação genética para criar, né, uma espécie de ser humano mais perfeito. Pelo menos é o que Enki tentou. Então, provavelmente, o Homo sapiens sapiens teria surgido desta intervenção. Os gnósticos contam a história de Adão e de Eva de uma forma diferente da Bíblia. Né? Isso todo mundo já se percebeu. Né? Então, isso aqui é muito importante. Porque, veja, nós estamos em um planeta, em um plano, dentro de um simulador, dentro da Matrix. E, para dizer melhor ainda, nós estamos dentro de um universo holográfico. E esse universo holográfico, ele é um universo elétrico e magnético. Então, tudo que nós vemos para cima, quando olhamos da Terra, são sinais elétricos, energia. Ok? Mas, Robson, o que isso daí tem a ver com a gente está estudando aqui sobre os arcontes, e aí, poxa vida, e agora? Né? O grande dilema da humanidade é descobrir o que de fato está acontecendo. E isso não é fácil. Tá? E descobrir o que é que nos esconderam do passado. Porque o futuro nosso vai depender de pessoas que tentem descobrir o que foi que de fato aconteceu. Ok? Muito bem. Eu vou pegar esse livro aqui, Breve História de Quase Tudo. E há no na página 131 a seguinte questão. Em sua equação famosa E igual a mc ao quadrado, tá? Quem fez isso? O Einstein. Não constou do artigo, mas veio num suplemento breve que se seguiu alguns meses depois. Como você deve lembrar, tá, do tempo de colégio. E
na equação representa energia, m representa massa, e c ao quadrado a velocidade da luz. Ok? Agora presta atenção. Nos termos mais simples, o que a equação diz é que massa e energia possuem uma equivalência. Massa e energia possuem uma equivalência. Que está dizendo, esse autor aqui, ó, tá? Eu vou repetir, hein? Massa e energia possuem uma equivalência. São duas formas da mesma coisa. Não são duas coisas. Entendeu, meu querido? Massa e energia não são duas coisas, são a mesma coisa. Massa. Aqui, ó. Tô pegando, tô vendo, tô olhando, tô sentindo. Né? Mas isso aqui não é outra coisa senão energia. Energia e massa são equivalentes. Energia é matéria liberada. Energia é matéria liberada. Matéria é energia esperando acontecer. Tá? Então, que é matéria? Que é energia? É matéria liberada. E o que é matéria? É energia esperando acontecer. Matéria, energia e massa são equivalentes. Energia e matéria são equivalentes. Massa e energia está se falando da mesmíssima coisa. Porque isso aqui é energia congelada. Ô Robson, por que tu estás lendo isso para nós, Robson? Porque é evidente, 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 evidente. Que se você não entende uma coisa, eu vejo gente se atrapalhando toda quando assiste os nossos vídeos aqui. Oh, mas como pode? Não pode ser. Arconte não pode ser. Anunnaki não pode ser Elohim. Oh, não pode ser não sei o quê. Aquelas esferas dos ofitas. Por quê? Por que as esferas existem? Oh, por que Ptolomeu e Aristóteles inventaram essas coisas? Eu volto a dizer. Se você não entender isso, você não entenderá o que está acontecendo à tua volta, em torno de ti. Você não despertará. Desculpa. Despertar não acontece por uma revelação espiritual. Oh! Entrei em transe. Estou em transe. Descobri. Descobri. Tá igual aquele filme do Ghost, que aquela mulher era uma farsante de primeira categoria, depois ela teve que lidar com o fato. Né? Você está percebendo que aqui, aonde nós estamos colocando a mão, porque aqui nesse canal ninguém tem a intenção de ficar, olha, os ETs mandaram avisar, tá? Os de Lira,
que eles vão fazer uma intervenção na Terra. E vão resgatar um bocado de gente aqui. Vai ter o arrebatamento, vai ser que os pleiadianos vão fazer antes do cataclisma. Qual o cataclisma? Eu acho que você está dormindo, não está não? Porque cataclisma já está acontecendo, querido. Aí vem aquele sensacionalista, olha, os bilionários estão construindo bunkers em todos os cantos, tem bunker ali, bunker para colar, e porque não sei o que. Vocês acham mesmo que esse pessoal vão se salvar de qualquer cataclisma que, pelo que andam falando por aí, os videntes, os audientes? Calma. Relaxe. Relaxe, que você vai ter essa noite maravilhosa para ver esse vídeo. Eu vou utilizar aqui o artigo, né, que eu já utilizei aqui, para falando sobre o éter. Aqui ele vai dizer aqui o retorno do éter. Por quê? Por que o retorno do éter? Porque quando apagaram o éter e tiraram o éter da história, a coisa ficou complicada. Ele diz, a rejeição do éter por Einstein ocorreu durante o desenvolvimento daquilo que chamamos de teoria da relatividade especial, que estava intimamente ligada ao eletromagnetismo. No entanto, alguns anos depois, Einstein se dedicou à construção de uma outra teoria, a relatividade geral, que estuda a gravitação. Segundo a teoria da relatividade geral, cada ponto do espaço tem certas propriedades, a métrica do espaço-tempo, que variam de um ponto para o outro quando existe um campo gravitacional. Nesta teoria, a Terra, olha só, não atrai a Lua. Ela apenas produz uma deformação no espaço-tempo à sua volta. Esta distorção chega à região onde está a Lua e faz com que ela desvie seu movimento, como se estivesse sendo puxada por nosso planeta. A matéria e a energia, olha só, a matéria e a energia atuam sobre o espaço-tempo e este, por sua vez, influi sobre a matéria e a energia. O próprio movimento da luz, alterado por ele, quando é medida por um observador distante, a velocidade da luz pode ter diferentes velocidades em diversas regiões do campo gravitacional, como se o espaço tivesse um índice de refração variável. Isso produz um retardamento mensurável de sinais luminosos que passam perto dos corpos de grande massa, como o Sol, e o encurvamento da luz. À medida que ia desenvolvendo essa teoria, Einstein começou a mudar sua atitude em relação ao espaço. Preste bem atenção. Embora isso não transparecesse nos artigos publicados por Einstein, ele comentou a questão em carta com algumas pessoas. Em 1916, escreveu a Lorentz. Eu concordo com você que a teoria da relatividade geral admite a hipótese do éter, assim como a teoria da relatividade especial. Está aqui, ó. Ele, em uma carta, diz exatamente isso aqui. Tá? Eu concordo com você que a teoria da relatividade geral admite uma hipótese do éter, assim como a teoria da relatividade especial. Tá? Um dos seus amigos, Paul
em Rensfast começou a ficar confuso, pois já não sabia mais se Einstein aceitava ou não o éter. Então ele pediu-lhe que deixasse clara a sua posição. A oportunidade escolhida por Einstein para elucidar sua opinião surgiu em 1920, quando, a convite dele, visitou a Holanda e apresentou uma conferência na Universidade de Leiden sobre o éter e a teoria da relatividade. O texto completo dessa palestra foi publicado no mesmo ano, em alemão, e logo depois foi traduzido para o francês e para o inglês. Infelizmente, é um trabalho pouco lido. Nessa conferência, Einstein faz longo histórico das ideias a respeito do éter e do surgimento da teoria da relatividade especial e comenta: a posição que poderia ser assumida em seguida pareceria o seguinte: o éter não existe. Os campos eletromagnéticos não são estados de um meio e não estão ligados a qualquer transportador, mas são realidades independentes que não podem ser reduzidas a nenhuma outra coisa. Exatamente como os átomos da matéria. Essa é exatamente a opinião que costuma se atribuir a Einstein. No entanto, pouco mais adiante, ele afirma uma reflexão mais cuidadosa, nos ensina, no entanto, que a teoria especial da relatividade não nos obriga a negar o éter. Podemos assumir a existência de um éter. Apenas devemos desistir de lhe atribuir um estado definido de movimento. Tá? Veremos mais adiante que este ponto de vista é justificado pelos resultados da teoria geral da relatividade. Tá? Então, o que é que acontece? O seu Einstein jogou o éter fora e depois teve que juntar o éter. Mas ele juntou o éter, mas não quis juntar da forma que Aristóteles, Ptolomeu acreditavam. Einstein fez aquele imbróglio, né? Exatamente que eu li agora nesse livro, tá? Em que ele faz aquela bendita, né? É igual a mc ao quadrado. Pronto. Tá? Mas, no entanto, massa e energia possuem a mesma equivalência. São duas formas da mesma coisa. Massa e energia possuem equivalência. E são, diríamos assim, a mesma coisa. Matéria e energia. Energia é matéria, matéria é energia. Por isso, quando eu disse que não há lugar no universo aonde não exista matéria, eu estou afirmando isto aqui. Por quê? Porque aonde existe energia, existe matéria. E se existe matéria, existe massa. Então, essa história de seres inorgânicos e não sei o que, seres etéreos cheios de fumacinha, que são espectros fantasmagóricos,
Isso é burrice. Porque o que tem lá fora? Você sabe o que existe lá fora? Você sabe o que é que tem dentro da sua casa? Parede? Não. Você vai dizer matéria. Matéria é energia. Energia é massa. Massa é energia. Né? Você sabe o que existe lá fora? Eles não sabem. A NASA não sabe. E quando eles tiraram o éter, eles acharam assim, poxa, vamos, né? Vamos ser o bambambam. Né? Eu vou com vocês aqui agora. Eu vou aqui mostrar um negócio para vocês, rápido, né? Que nós estamos estudando sobre os deuses, mas importante, vamos lá. Éter. De acordo com a ciência antiga, medieval, éter, tá? Grafias alternativas inclui a éter, tá? Também conhecido como quinto elemento ou quinta essência, é o material que preenche a região do universo além das esferas terrestres. Além do quê? Vou marcar aqui. Além das esferas terrestres. Qual esferas? Essas aqui. Tá vendo? Vamos lá. A palavra aéter, do grego homérico, significa ar puro e fresco. Céu claro. Na mitologia grega, pensava-se que a essência pura que os deuses respiravam preenchendo o espaço onde viviam, análogo ao ar respirado pelos mortais. Aristóteles, ele observou que os 4 elementos clássicos terrestres estavam sujeitos a mudanças e movimentos semelhantes de forma linear. O primeiro elemento, porém, localizado nas regiões celestes e nos corpos celestes, movia-se circularmente e não tinha nenhuma das qualidades dos elementos clássicos terrestres. Quais elementos? Água, terra, ar e fogo. Ok? Não estava quente nem frio, nem molhado nem seco. Com esta adição, o sistema de elementos foi entendido para 5, e comentaristas posteriores passaram a se referir ao novo primeiro como quinto e também chamam de éter, palavra que Aristóteles havia usado sobre os céus e a meteorologia. Éter diferia de 4 elementos terrestres. Era incapaz de movimento de qualidade ou movimento de quantidade. A éter só era capaz de movimento local. O éter se movia naturalmente em círculos e não tinha movimento contrário ou não natural. Aristóteles também afirmou que as esferas celestes, feitas de éter, continham, tá, as estrelas e os planetas,
a ideia de esferas etéreas movendo-se com movimento circular natural levou à explicação de Aristóteles das órbitas observadas das estrelas e planetas em movimentos perfeitamente circular. Então, o que é que ele estava dizendo, Aristóteles? Que o éter se movimenta em sentido sempre circular. Por isso, os astros errantes, tá? Não as estrelas fixas, os astros errantes, as estrelas errantes, se movimentavam em torno da Terra, Sol, Lua e os 7 astros que eles depois denominam de planeta. Planeta vem da palavra plano. Aí vem uma coisa aqui que eu quero deixar claro para vocês. Eu não tenho nem como mostrar, né? Mas eu vou tentar. Quando você vê isso aqui, você diz: o que é isso aqui? Você diz que isso aqui é uma esfera ou é um círculo? Porque, veja, quando você olha para a Lua, você vê ela perfeitinha, um círculo, né? Mas eu lhe pergunto, a Lua é esférica? Saturno é esférico? Urano é esférico? Júpiter é esférico? Eles são esferas perfeitas? Como a Terra? Que a Terra é uma mentira, que nem esfera perfeita ela é? Nem eles próprios concordam entre si? Ora dizem que ela é uma forma de geóide, ora ela é achatada nos polos, ora ela tem um formato de uma pera. Ora. Por que que os antigos filósofos, eu li aqui, diziam que os astros estavam fixados como no cristalino, como pregos no cristalino. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é o esquema cabalístico dos 4 mundos. O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Cada mundo desse possui 10 círculos. Aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10. A teoria, por exemplo, da Terra Infinita diz que existem 178 mundos dentro da Terra. Existem pessoas dizendo que existem mais de 55 raças de seres vivendo na Terra. Não é no planeta, não. Mas em simuladores diferentes. Mas vamos continuar aqui, porque é muito interessante, porque você vê aqui o que é o éter, né? Ó, nós vimos o que é o éter. Agora vamos ver o que é o akasha. Olha só. Akasha, do sânscrito akasa, significa espaço ou céu ou éter.
Na cosmologia tradicional indiana, dependendo da religião, o termo também foi adotado no ocultismo e no espiritualismo ocidental no final do século XIX. Em muitas línguas indo-arianas modernas, línguas dravidianas, a palavra corresponde frequentemente como Akash, também significando genérico de céu. A palavra do sânscrito é derivada de uma raiz gas, que significa ser. Aparece como um substantivo masculino em sânscrito védico, com um significado genérico de espaço aberto e vazio, vácuo. No sânscrito clássico, o substantivo adquire o gênero neutro e pode expressar o conceito de céu, atmosfera. Na filosofia vedântica, a palavra adquire o significado técnico de um fluido etéreo imaginado como permeando o cosmos. Você viu alguma diferença entre o Akasha e o éter? Nenhuma. Agora vamos ver as esferas celestes. Olha só. As esferas celestes, ou orbes celestes, foram entidades fundamentais dos modelos cosmológicos desenvolvidos por Platão, Eudoxo, Aristóteles, Ptolomeu e Copérnico e outros. Nesses modelos celestes, o movimento aparente das estrelas e planetas fixos são explicados tratando-o como embutidos em esferas rotativas feitas de um quinto elemento etéreo e transparente, a quinta essência. Qual é a quinta essência? Robson, o Akasha, o éter. Tá? Certo? Como gemas colocadas em orbes, como se acreditava que as esferas fixas não mudavam suas posições umas em relação às outras. Argumentou-se que elas deveriam estar na superfície de uma única esfera estrelada. Na antiguidade grega, as ideias das esferas e anéis celestes aparecem pela primeira vez na cosmologia de Anaximandro, no início do século VI a.C. Em sua cosmologia, tanto o Sol quanto a Lua são aberturas circulares abertas em anéis tubulares de fogo, tá? Encerrados em tubos de ar condensado. Esses anéis constituem os aros, tá? Das rodas giratórias, semelhante ao de uma carruagem girando na Terra, em seu centro. As estrelas fixas também são aberturas abertas nesses aros da roda, mas há tantas rodas desse tipo para que as estrelas que seus aros contíguos juntos formam uma concha esférica contínua que envolve a Terra. Todos esses aros de rodas foram originalmente formados a partir de uma esfera de fogo original que abrangeu totalmente a Terra. Tá? Totalmente a Terra, que se desintegrou em muitos anéis individuais. Consequentemente, na cosmogonia de Anaximandro, no início era a esfera a partir da qual os anéis celestes foram formados, de alguns dos quais as esferas estelar foi, por sua vez, composta. Visto da Terra, o anel do Sol era mais alto e o da Lua era o mais baixo. As esferas estelares era a mais baixa. Calma aí. Então você vem bem aqui. Tá? E aí tá aqui, ó. O que era que o Ptolomeu fez? Fez isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esferas.
Então eles diferenciavam aqui terra, água, ar atmosférico e fogo, o plasma. Isso aqui era o plasma. Após esse anel plasmático, vinha a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, tá? Júpiter e Saturno. Tá entendendo? Você está entendendo? Né? Aí os gnósticos perceberam que os deuses, os arcontes, governavam cada esfera. Porque essas esferas, meus queridos, existem. Tá? A última esfera aqui, preste bem atenção, essa última esfera aqui é aquilo que vão chamar de raquia. Tá? Raquia não é aquilo que está bem aqui. Não. A raquia é muito maior porque a Terra é bem maior. Então os terraplanistas estão enganados ao acharem que a raquia, que a cosmologia bíblica, que nós temos que defender, que o Sol e a Lua estão dentro daqui do domo. Será que eles não tiram tempo não para estudar? Às vezes dá vergonha alheia, sabe? De ver a bobajada, porque tanto ufólogos quanto astrofísicos, gente, falam cada bobagem, cada zerda. Ora, vejam, reflita comigo, por favor, capite, se você puder, meu pensamento. Os astrofísicos, meu Deus, são tarados por milhões, bilhões, trilhões. Só sabe falar isso. Né? E os ufólogos vão para lá e dizem assim, vi um debate entre o Saka e mais um ufólogo que eu não sei quem é, naquele podcast daquele cara lá que está ficando rico. Né? E aí, vamos lá. O ufólogo disse, Saka disse assim, como é que pode uma nave de seres extraterrestres cair se eles são tão avançados, tão tecnologicamente avançados? Aí o ufólogo disse sim, porque o Saka, né? O Sejão, ele disse, bem, eu vou pegar os caras aqui, porque não deixa de ser verdade. Como é que pode uma civilização avançadíssima, né? Que tem canal aí que fala de ET como se eles tivessem uma intimidade com os bichinhos, é terrível. Mas tão avançada, que as naves deles caem aqui na Terra. Aí o Sejão disse isso, o Sejão Saka, e aí o ufólogo disse, não, mas não caiu. A nave dos ET não caiu. Foi abatida pelo exército americano. Como é? Foi abatida. Aí o Sejão disse assim, então pior ainda. Como é que uma nave de seres tão assim, avançado, são capazes de ser derrubados pelo exército americano? Gente, é ridículo
o que os ufólogos fazem. Tá? Primeiro porque esses bichinhos não vêm nenhum de planeta nenhum. Eles viajam, ora, se eles têm uma nave, gente, que eles têm que viajar à velocidade da luz, tá? Para chegar na Terra. E aí, essa mesma nave que viaja a uma velocidade incrível da luz é derrubada por um míssil americano. Vocês já repararam, e eu peço a atenção de vocês, eu não tenho vídeos aqui, mas vou mostrar alguns um dia. Preste atenção nas naves que aparecem. Geralmente, elas têm pisca de luzes, tá? Ou tem luzes rodando em torno delas. Observem isso. Pergunto, que tecnologia é essa de extraterrestre que estão usando luz como os aviões usam para dizer o quê? Para que um outro avião não se choque com eles. Para indicar que tem algo voando. E essas naves aparecem aqui na Terra. Quando cai, não, caiu, aí o exército corre rapidamente, pega aquele material e levam, vão e guardam, escondem. Por quê? Primeira hipótese. Esses seres não são do espaço. São daqui da Terra mesmo. Ok? Segunda hipótese. Esses seres são geneticamente modificados em laboratórios clandestinos que nós sabemos muito bem o que são capazes de fazer. Talvez até usando seres humanos. E simplesmente são naves fabricadas aqui na Terra. Terceira hipótese. Esses seres são de algum lugar da Terra, seja de intraterrenos, né? Ou de outro espaço terreno que nós desconhecemos. Porque as naves emitem luz igual ao dos aviões e são fáceis de derrubar. E as criaturinhas, eles correm e escondem. Por que será? Porque provavelmente a gente vai descobrir que essas criaturas não sejam o que a gente imagina que eles sejam. Tá? Então, quando você olha isso aqui, isso tudo aqui era preenchido pelo éter. O éter abaixo da Lua e o éter acima da Lua. Os astros eram feitos, tá? Aqui, ó, de éter mais denso. E os símbolos deles estão aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem o céu das estrelas fixas. Aqui. A dos casas zodiacais. E a última esfera, que é a Empírea. Né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque é para você entender isso aqui, ó.
Segundo Anaximandro, seu aluno Anaximenes, de 585 a 528, tá? Afirmou que as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas são todos feitos de fogo. Como é? Fala aí, repete. Repete. Repete que eu estou com raiva. São feitos de fogo, de plasma, de eletricidade, porque eles não tinham naquela época condição de falar o que nós estamos falando. São feitos de plasma, eletricidade, eletromagnetismo, que está embutido no éter. Por isso eles diziam que são feitos de fogo. Né? Mas se disser isso por Sejão, o Sejão ficará grandemente aborrecido, porque na cabeça dele existem planetas enormes, grandes, exoplanetas que estão tentando descobrir vida com o telescópio mentiroso James Webb. Mentiroso pelo seguinte: o James Webb está usando uma tecnologia que foi usada no passado no Vaticano por um padre, juntamente com outros físicos, inclusive um depois apoiou o nazi, né? Eles fizeram o cronovisor, que era capaz de captar, por causa do éter, determinadas coisas do passado, e disse, né, que tem imagens de Jesus, imagem disso, imagem daquilo, imagem disso aqui. Né? Todo mundo conhece o J.J. Benítez, que disse que ele recebeu de um homem, e ele fez a série Cavalo de Troia, que o homem viajou no tempo e né, para o passado, na época de Jesus, andou lá, ouviu Jesus e tudo mais. Então o James Webb está sendo utilizado para olhar para o passado como cronovisor, porque eles querem olhar e ver o surgimento do universo, mas mais do que isso, o James Webb está no espaço não porque eles querem descobrir coisa, eles querem descobrir uma forma, um caminho para sair das esferas. Mas o nosso corpo biológico não pode passar pelas esferas. Não dá para atravessar pelo simulador. E há uma outra história. Eles estão colocando satélites, e o projeto do Elon Musk é esse, satélites que vão controlar, e eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, em que há um equipamento no espaço, está ligado a vários satélites, que controlam, né, chuva, vento, tanto é que o cara faz entrar um vírus lá e começa a ter tempestade num canto, aparece o Rio de Janeiro sendo congelado, né? Em algum lugar o oceano invade o deserto e tal, e é raio caindo, plasma caindo e tal, etc. Tá? Então, quando você vê Hollywood inventando uma história, você pode acreditar de que tem historinha por detrás. Eles estão querendo controlar o tempo. E estão querendo escolher quem vive e quem deve.
Minha cara, a verdade é mais dura do que se imagina. Só não seria pior, só não será pior, porque de fato, os seres fractais, os seres pleromáticos, que não precisam dessas navezinhas aí, vão intervir. Sim, mas vão fazer uma intervenção bem diferente do que estão se imaginando, né? Então, elas são feitas, né, de fogo. Mas quando as estrelas elas estão presas em uma esfera de cristal giratória, como pregos nas taxas ou taxas, o Sol, a Lua e os planetas, e também a Terra, todos simplesmente viajam no ar como folhas por causa de sua largura. E enquanto as estrelas fixas são transportadas num ciclo completo pelas esferas estelares, o Sol, a Lua e os planetas não giram sobre a Terra entre o pôr, nascer novamente, como fazem as estrelas, mas ao se pôr, eles giram lateralmente, tá? Lateralmente, a Terra como um boné, girando no meio, tá, da cabeça, até que eles subam novamente. E ao contrário do que Anaximandro, ele relegou as estrelas fixas para a região mais distante da Terra. E é verdade. As características mais duradouras do cosmos de Anaximenes foi sua percepção das estrelas fixas numa esfera de cristal como numa estrutura rígida, que se tornou um princípio fundamental da cosmologia de Copérnico e Kepler. Tá? Então eu estou falando bastante das esferas. Depois de Anaximenes, Pitágoras, Xenófanes e Parmênides afirmam que o universo era esférico. Como é? Afirmam que o universo é esférico. Não ia dizer que o universo era plano, né? Se bem que existem teorias dizendo que o universo é plano. Tá? E muito mais tarde, no século IV a.C., o Timeu de Platão propôs que o corpo do cosmos fosse feito na forma mais perfeita e uniforme, e de uma esfera contendo as estrelas fixas. Mas postulava que os planetas eram corpos esféricos dispostos em faixas ou anéis giratórios, uma vez em vez de aros de rodas, como na cosmologia de Anaximandro. Foi só mudando a forma. Tá? Na sua metafísica, Aristóteles desenvolveu uma cosmologia física das esferas baseada nos modelos matemáticos de Eudoxo. No modelo celestial totalmente desenvolvido de Aristóteles, a Terra esférica está no centro do universo, tá? Certo? A Terra esférica está no centro do universo. Então, portanto, terraplanistas, calma, relaxa, tá? No centro do universo, e os planetas são movidos por 47 ou 55 esferas interconectadas que formam um sistema planetário unificado. Enquanto nos modelos de Eudoxo e Calipo, o indivíduo de cada planeta, conjunto de esferas, não estava conectado com a do próximo planeta. Aristóteles diz que o número exato de esferas
e, portanto, o número de motores deve ser determinado pela investigação astronômica. Mas ele adicionou esferas adicionais àquelas propostas pelo Eudoxo e Calipo para neutralizar o movimento das esferas externas. Aristóteles considera que as estrelas são constituídas por um quinto elemento imutável. Qual é o quinto elemento? O éter. Cada uma dessas esferas concêntricas é movida por seu próprio Deus. Olha aqui. É movida por seu próprio Deus. Cada esfera, disse Aristóteles, não sou o Robson que está dizendo, foi um dos maiores filósofos. Por sinal, foi seguido de perto por Tomás de Aquino. Então ele diz que as esferas são dirigidas por seus deuses. Júpiter, né? Saturno, Vênus, Marte, né? Será que as pessoas não entendem ou não querem entender? Né? O motor divino imutável e imóvel, e que move sua esfera simplesmente em virtude de ser amado por ele. Tá? Em seu Almagesto, o astrônomo Ptolomeu, tá? 150 depois de Cristo, desenvolveu modelos geométricos preditivos dos movimentos das estrelas e dos planetas, e os estendeu para um modelo físico unificado do cosmos em suas hipóteses planetárias. Ao usar excêntricos e epiciclos, seu modelo geométrico alcançou maiores detalhes matemáticos e precisão preditiva do que havia sido exibido por modelos esféricos concêntricos anteriores do cosmos. No modelo físico de Ptolomeu, cada planeta está contido em 2 ou mais esferas. Mas no livro 2 de suas hipóteses planetárias, Ptolomeu descreveu fatias circulares grossas em vez de esferas, como no seu livro 1. Uma esfera, uma fatia, é o diferente, como um centro deslocado um pouco da Terra. Outra esfera, fatia, é um epiciclo embutido no diferente, com o planeta embutido na esfera epicíclica. O modelo das esferas aninhadas de Ptolomeu forneceu as dimensões gerais do cosmos, sendo a maior distância de Saturno 19.865 vezes o raio da Terra, e a distância das estrelas fixas sendo pelo menos 20.000 raios terrestres. As esferas planetárias foram organizadas por fora da Terra, para fora da Terra, esférica, estacionária no centro do universo. Nesta ordem, as esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Em modelos mais detalhados, as 7 esferas planetárias continham outras esferas secundárias dentro delas. As esferas planetárias foram seguidas pela esfera estelar contendo as estrelas fixas. Outros estudiosos adicionaram uma 9ª esfera para explicar a precessão dos equinócios
e uma 10ª para explicar a suposta trepidação dos equinócios, e até mesmo uma 11ª para explicar a mudança da obliquidade elíptica. Tá? Então, você está percebendo que por que eu falei das esferas? Não é? Por que eu estou falando das esferas? Porque nós estamos falando dos deuses. E por que nós estamos falando do éter, do akasha, de tudo isso aí? Porque sem entender essas coisas, o camarada fica voando. O cara não sabe o que é, o que não é. Tem gente que não sabe a diferença entre o arconte. Arconte não é o mesmo, não é o mesmo Elohim, não é o mesmo Anunnaki, são coisas diferentes. Aí, por 1600 anos, essa visão Aristóteles ptolomaica foi seguida. E do nada, alguém resolveu dizer que não era assim, funcionava. Não, por causa dos telescópios que estão mostrando que... Telescópio é a extensão do teu olho, meu querido. O telescópio não enxerga. Tá? Ele é a extensão dos olhos humanos. Eu acho que tem gente que talvez deveria estudar um pouquinho mais para perceber essa zerda que eles fazem. Né? Terrível, terrível. Né? Agora, vamos ver o que significa pneuma. Pneuma é o ar em movimento, respiração, vento, equivalente ao monismo material de Anaximenes, o ar, tá? O ar, como elemento do qual todo o resto se originou. Este uso é a concorrência mais antiga existente no termo na filosofia. Uma citação de Anaximenes observa que, assim como a nossa alma, psique, sendo ar, tá, nos mantém unidos à respiração, pneuma, e o ar abrangem o mundo inteiro. Neste uso inicial, o ar e pneuma são sinônimos. O pneuma conato, né, de Aristóteles, é o ar quente móvel que desempenha muitos papéis nos textos biológicos de Aristóteles. Está no esperma e é responsável por transmitir à prole a capacidade de locomoção e certas sensações. Esses movimentos derivam da alma dos pais e são incorporados pelo pneuma como uma substância material no sêmen. Prestem bem atenção, tá? O espírito humano adiciona uma substância material no sêmen. Tá? O pneuma é necessário para a vida e, como na teoria médica, está envolvido na preservação do calor vital. Mas alguns comentaristas pensam que o pneuma aristotélico é definido de forma menos precisa e completa do que o dos estoicos. Na filosofia estoica, pneuma é o conceito do sopro de vida, uma mistura de elementos de ar em movimento e o fogo, o calor. Para os estoicos, pneuma é o princípio ativo e gerador que organiza tanto o indivíduo quanto o cosmos. Em sua forma mais elevada, o pneuma constitui a alma humana, psique, que é um fragmento do pneuma, que é a alma da divindade, como força que estrutura a matéria. Ela existe até em objetos inanimados.
No prefácio da tradução de 1964 das Meditações de Marco Aurélio, Maxwell Stanford escreve, né? Desejando dar um significado mais explícito ao fogo criativo de Zenão, foi o primeiro a encontrar o termo pneuma, espírito, para descrevê-lo. Tal como o fogo, este espírito inteligente foi imaginado como uma substância tênue semelhante a uma corrente de ar ou respiração, mas possuindo essencialmente a quantidade do calor. Era imanente ao universo como Deus, e o homem como alma, princípio vivificante. No universo estoico, todo consiste em matéria e pneuma. Existem graus ou tipos de pneuma, dependendo da proporção do fogo e ar. Então você está percebendo que, né, eu estou mostrando isso aqui, mostrei que éter, a caixa, pneuma, tá? Céu, oranou, tudo tem o mesmo significado. Tá? Tudo tem o mesmo significado. E é interessante perceber, meus amigos, que o espírito não é a alma. Apesar de fazerem confusão entre espírito e alma, não são. O espírito gera a alma. O espírito é quente, é plasmático. A alma é fria. Ela é, em certo sentido, etérea, ar. Tá? E o corpo, o que é? O corpo é a forma da alma. Ou melhor, a alma é a forma do corpo. É a alma que dá forma ao corpo. E Aristóteles dizia que o espírito transmitia isso, uma substância no esperma masculino. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente encerrar esse vídeo. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui uma imagem, tá? Que eu produzir, mas acho que talvez eu não tenha colocado aqui. Não é? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, para a gente olhar. Né? Mostrar aqui para vocês como é que era tomara que eu não tenha apagado, porque é bem fácil que eu tenha apagado mesmo, gente. Tá aqui. Aqui eu não apaguei não. E acho que também tá aqui. Deixa eu ver aqui. Não está. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá? Você vai ver que o espírito, tá? Espírito, éter, plasma. Portanto, o espírito é plasmático. A alma é ar, portanto é gasoso. Tá? É mais frio. Tá? É um éter mais frio. O corpo é a água e a terra. Portanto, ele é o sólido e o líquido. Vocês estão percebendo?
Isso aqui é como é feito o ser humano. E se o ser humano é assim, o universo também é assim. Ok? O nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a Lua, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas esse aqui serve para esclarecimentos, para que você que chega nesse canal encontre aqui um amparo legal para entender muitas coisas, né? Entender aquilo que está por trás de tantas mentiras que estão se contando ao longo dos séculos e que estão repetindo nos dias de hoje, tanto de um lado quanto de outro. A Matrix continua. Né? Forte abraço e até o próximo vídeo.